Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23:4. Entendendo o Salmo 23:4 em 3 partes, ok? Antes de ler o texto, eu quero convidar você que gostou aí do nosso assunto, do nosso tema, a se inscrever no nosso canal, falando de se inscrever no sininho, todas as notificações você vai ser informado dos nossos vídeos, ok? Vamos ao texto. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo é um salmo de Davi, onde Davi teve uma experiência muito grande de ser pastor de ovelhas, e essa experiência fez ele perceber o cuidado de Deus para com os seus servos. Deus como pastor e nós como servos de Deus, Deus cuida de nós como nós sermos uma ovelha dele. Deus lidar conosco, nós sendo uma ovelha dele. E a ovelha, ela tem uma visão limitada das coisas. Ela vê as coisas muito perto, não consegue ver as coisas muito longe. Mas Deus, que é Senhor de todas as coisas, Ele vê as coisas de longe, de muito longe. Certo? A primeira parte é quando diz o vale da sombra da morte. Mas antes de nós falar sobre o vale da sombra da morte, eu quero convidar você a dar um like para fortalecer o nosso canal aí. Dá um likezão aí para fortalecer esse canal. Vamos lá, o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, quando Davi expressa esse termo, ainda, Davi não diz que ele passou pelo vale da sombra da morte ou que ele ia passar. Mas Davi aqui fala da confiança que ele tinha em Deus, era tão grande, tão forte, a ligação de Davi com Deus, a confiança de que Deus cuidara da vida dele de uma forma tão especial, e ele diz ainda, ou seja, até que eu talvez passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então a confiança de Davi estava ampla. Possivelmente ele podia passar, talvez podia passar. E o vale da sombra da morte é um lugar perigoso, um lugar arriscadíssimo para com a vida das ovelhas. Mas Davi traz essa informação no sentido espiritual. O vale da sombra da morte é um lugar horrível, é um lugar onde há trevas, não há luz, um lugar onde não há saída. E mesmo que ele passasse por esse lugar, aí a gente já entra agora na parte 2 desse Salmo 23:4. Não temeria mal algum. Por que ele não temeria mal algum? Porque ele tem Deus como seu pastor. Assim como Davi era pastor de ovelhas, defendia suas ovelhas do urso, do leão, dos predadores, assim é Deus como nosso pastor, nos defende dos males que existem nesse mundo, nessa terra, e nós não devemos temer a mal algum. É isso aí. Eu quero pedir para você comentar aí, você que acredita que Deus é o seu pastor, você tem Ele como seu pastor, então comente aí, não temerei mal algum. E a terceira parte é quando ele fala da vara e do cajado. A vara e o cajado eram um instrumento do pastor para cuidar da ovelha. Se a ovelha fosse sair do caminho, puxar a ovelha para o caminho. Ou então, se vier algum predador para atacar a ovelha, ele usar aquela vara, aquele cajado, para defender a sua ovelha. E essa vara e esse cajado no sentido espiritual. O que é que Davi quer dizer isso? Como se aplicar isso para a vida dele? E para as nossas vidas hoje? Essa vara e esse cajado é a correção de Deus. Essa vara e esse cajado são a caminhada da vida, as coisas
que acontece dia a dia em nossas vidas, que Deus permite que aconteça, para Deus nos chamar para a posição certa, para o lugar certo. Lembrando que eu falei que as ovelhas têm a visão bem pequenininha, elas são míopes, não enxergam bem de longe. E nós, ovelhas de Deus, nós não enxergamos bem de longe. Nós não temos condições de enxergar a longo prazo. Então, muitas das vezes, nós queremos ir por caminhos que a gente pensa que vai ser um caminho melhor para a gente, mas não é. Mas Deus que vê todas as coisas, Deus diz: não é para você ir por esse caminho. Usa a vara e o cajado para nos corrigir, para nos tirar desse caminho. Usa até alguma circunstância, alguma situação, algum fato, para a gente não ir por esse caminho, para Ele guardar e poupar a nossa vida. É isso aí. Então, entenda o Salmo 23:4 em 3 partes. Primeira parte: o vale da sombra da morte, lugar de risco. Segundo, não temer, porque Ele nos dá direito de nós não temermos a nada, Ele está conosco. E por último, a vara e o cajado dele está para nos conduzir da melhor forma possível. Vamos orar a Deus, Deus e Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nosso pastor, o Senhor nosso pastor, nós somos a ovelha do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, através desse Salmo 23:4, venha iluminar a vida de cada um dos teus filhos, e ele venha entender o seu propósito, e abençoe, livre e guarde de todos os males, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.